7 horas já, então eu vou começar me apresentando e aí conforme o pessoal for chegando, vai entrando aí, a live também vai ficar disponível aqui no perfil da oficina até amanhã e depois no canal do YouTube da oficina, que o link tá também aqui no perfil, lá na bio. Então clica lá, vai ter lá a playlist já com os vídeos sobre as virtudes, né? Essa sequência de lives que a gente está fazendo. Então, eu sou a Vitória, eu tenho 23 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo, sou casada com o Ângelo, tá aqui do meu lado botando um coraçãozinho na live, e participo da oficina há uns bons anos, né? E fiquei muito feliz com essa iniciativa das lives, né? Porque são temas muito pertinentes, né? São coisas que a gente tem que ficar refletindo sempre mesmo. E foi muito bacana isso, né? Nesse tempo de quarentena, porque a gente consegue ter informação, né? Ter formação, estudar um pouco a nossa espiritualidade, entender melhor as coisas. Nesse tempo que a gente tem, né? De sobra agora na quarentena. A gente está super acostumado com faltar tempo, com ter muitas coisas para fazer e pouco tempo, né? E agora a gente tem muito tempo para fazer muitas coisas, né? E porque a gente está com as nossas tarefas paralisadas, né? E muito tempo disponível. Então, essas lives vieram a calhar, né? No momento certo, graças a Deus. E aí, assim, continuando nesse tema de tempo disponível e tudo mais, é muito curioso, né? Como parece que as horas estão se multiplicando, assim, nessa quarentena, nesses dias, né? Que as nossas tarefas estão um pouco, assim, em segundo plano. E aí a gente fica pensando o que a gente pode fazer, né? Quando começou a quarentena, muita gente deve ter pensado, nossa, que beleza, né? Porque aí agora eu consigo fazer todas as coisas que eu tenho que colocar em dia, eu consigo ver as minhas séries, né? Ver filmes e descansar, vou aproveitar esse período para fazer isso, ou para estudar, ou para trabalhar de casa, né? E aí, conforme os dias vão passando, parece que não tem mais coisa para fazer, porque a gente já fez tudo e não tem mais nada, né? As horas vão multiplicando. E aí, assim, ainda nesse assunto de rotina, né? Esses dias eu vi, assim, no feed do Facebook, a menina dizendo, né, um perfil que eu sigo lá, dando uma dica, né, pra quarentena, que era organizar os livros por cores, né? E aí ela dizia assim, uma dica para a quarentena, organizar os livros por cores, dá trabalho e cansa. Ou seja, né, ela não estava dando uma dica para uma pessoa fazer uma coisa útil, ela estava falando para fazer a coisa por fazer, né? Porque estava ali, tem ali um tempo disponível, então vamos arrumar alguma coisa para fazer com esse tempo. Vamos arrumar os livros por cores, né? E aí, isso é muito comum, né? A gente fazer muitas coisas por fazer, assim. E aí, pra gente pensar um pouco assim agora, né? Na nossa rotina de maneira geral, mais ampla, assim, saindo um pouco da quarentena, né? O que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? De maneira mais ampla, né? Como que a gente tem utilizado o nosso tempo, né? Ao que eu tenho dedicado os meus dias, para que eu tenho dado importância no meu dia a dia, né? E como tem sido a minha rotina? Eu trabalho, estudo, eu cuido da minha casa, eu passo um tempo com a minha família. Quando eu penso na minha rotina, né? Essa é uma rotina que me realiza. Quando eu penso numa rotina ideal, a rotina que eu tenho hoje é a rotina que vem à minha mente? É uma rotina que me realiza, né? Uma rotina ideal para mim? E aí talvez você responda que não para essas perguntas, né? E é comum a gente responder que não às nossas perguntas, a essas perguntas, porque
de maneira geral, né, a gente tem muitas coisas para fazer, muitas tarefas, e nem todas são coisas que nós gostamos de fazer, né, ou coisas que a gente gostaria mesmo de dedicar o tempo se a gente pudesse escolher. E aí somos sugados, né, por essas tarefas a cumprir, pelas obrigações, e às vezes a gente chega no fim do dia e percebe que a gente não fez nem metade do que a gente tinha que fazer, né, mesmo correndo contra o tempo aí para dar para fazer tudo, né, para dividir as horas, às vezes a gente chega no final do dia e não conseguiu completar tudo que a gente gostaria de fazer, né? Ou então a gente vai deixando para depois, e aí quando a gente percebe, a gente não fez nada do que a gente tinha que fazer, né? Ficou no celular o tempo inteiro, ou ficou vendo série, ou colocando os filmes em dia, enfim. Foi protelando, né? E aí acabou que no final do dia não fez nada do que tinha que fazer. E nesses dois casos, tanto a agitação quanto a prostração são sintomas da preguiça, né? E aí é uma coisa curiosa, assim, que ninguém para pensar que a agitação demais também pode ser preguiça, né? E eu conversava hoje mais cedo com o Ângelo, né? A gente chegou a essa conclusão de que, caramba, a gente não pensa nisso, né? Que a agitação também é preguiça. Mas a preguiça tem muitas máscaras nela, tem muitas faces. E uma rotina agitada não quer dizer que não é uma rotina preguiçosa, né? Porque a preguiça nos predispõe a fazer as coisas por fazer, né? A simplesmente despachar, assim, fazer para acabar logo com aquilo e começar uma outra atividade, uma outra tarefa, né? E aí, quando a gente faz as coisas com muita velocidade, muitas vezes a gente faz essas coisas por fazer, né? A gente faz essas coisas simplesmente para falar que a gente já fez, dar um check e pronto, né? Vai para a próxima. Não se compromete com a qualidade, né? Não se compromete com fazer a coisa bem feita, né? E isso é clássico da preguiça. E aí, se a gente para pensar nos efeitos que a preguiça tem, né? Dificilmente a gente vai pensar num efeito, assim, muito grande. O que a gente pensa? As pessoas que chegam atrasadas nos compromissos, ou pessoas que cancelam compromissos porque estão com preguiça de sair de casa, não quero sair hoje, né? E muitas vezes a gente até diz, nossa, essa pessoa tem uma mania que é chegar atrasada o tempo inteiro, né? Aliás, isso agora parece até que é maneiro, né? Porque ninguém mais chega na hora em nada, assim, né? Nenhum compromisso mais, as pessoas são pontuais. É maneiro chegar atrasado, é maneiro não querer sair com os amigos, né? Querer cancelar tudo e tudo mais. E, enfim, isso tá maneiro. E aí, né, isso tudo é preguiça, assim, né? São efeitos da preguiça. E quando a gente para pensar de uma maneira mais profunda sobre a coisa, né? Sobre o que de fato a preguiça pode acarretar para a nossa vida, a gente consegue enxergar muito bem essa coisa que nos puxa para baixo, né? Que modifica de fato a nossa vida, quando a gente vê alguém que tem uma vida medíocre porque a pessoa não se esforçou o suficiente para conquistar os objetivos ou para determinar um objetivo que ela realmente gostaria de correr atrás, né? Para determinar metas e tudo mais. E aí ela tem uma vida medíocre porque ela não teve vontade de fazer isso, né? Ela não se esforçou o suficiente para fazer as coisas e para conseguir ter uma vida melhor ou, enfim, uma vida com sentido, né? E aí a gente vê claramente a frustração de uma vida vazia, né? Que é fruto da preguiça, que não nos deixa fazer nada bem, né? Que não deixa com que a gente faça aquilo que a gente devia fazer, né? Mas a gente está ouvindo desde o início, né? Que para todos os vícios, para remediar todos os vícios, há sempre uma virtude. E o antídoto da preguiça é a virtude da diligência. O Francisco Faus, ele descreve o seguinte: a virtude da diligência consiste no carinho, alegria e prontidão, que não quer dizer pressa, com que pensamos no bem e nos prontificamos a realizá-lo da melhor maneira possível, ou seja, praticar as coisas com amor, fazer as nossas tarefas com amor, cumprir aquelas nossas obrigações com amor. E só há diligência, uma pessoa só é diligente, né? Quando ela consegue escolher uma coisa depois de uma atenção cuidadosa.
E isso não significa que eu vou gastar horas e horas tendo cuidado para decidir se eu quero usar uma caneta azul ou uma caneta preta, né? Não é isso. O tempo que a gente tem é dom de Deus, né? Foi dado por Deus. E por isso que nós devemos nos preocupar em utilizá-lo bem, dando a devida importância às coisas da nossa rotina, né? Dando a devida importância ao nosso trabalho, ao descanso, à oração, ao tempo em família, enfim, dar o devido tempo às nossas atividades, né? Isso é ser diligente, é conseguir fazer essas coisas com amor, porque a gente elencou prioridades, né? E só pensando nos nossos deveres, nas nossas obrigações e estabelecendo prioridades é que nós conseguimos conciliar todas as coisas que nós devemos fazer e ter domínio sobre as nossas ações, né? Porque aí a gente vai conseguir decidir o que nós vamos fazer, o que nós precisamos fazer, como nós vamos fazer e por quê, né? Temos o domínio sobre as nossas ações. E a primeira prioridade que nós devemos estabelecer nas nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto católicos, né? É o tempo dedicado a Deus. É a prioridade máxima das nossas vidas, né? É ter isso como ponto principal, é dedicar um tempo para Deus, é estar junto dele, é ter contato, né? É cultivar esse contato com Deus. Mas isso não significa que nós devemos excluir as nossas obrigações dessas prioridades, tá certo? Não é simplesmente dizer que o contato com Deus é a prioridade e ponto, né? Não, é elencar todas as prioridades, todas as nossas obrigações, todas as nossas tarefas e, de fato, fazer um ranking, né? Com as coisas que são principais, que são prioridades, de fato, né? E levar até essas coisas um olhar diferenciado, né? Melhorar essa visão que nós temos das nossas obrigações, né? De fazer as coisas simplesmente porque é uma obrigação, né? O trabalho, por exemplo, é uma obrigação que a gente tem, né? A gente se comprometeu, se a gente é contratado, a gente se comprometeu a fazer essa coisa. Então, é uma obrigação que a gente tem. Cumprir o nosso trabalho, sair de casa para trabalhar, né? E esse trabalho não deve ser retirado das nossas prioridades, né? O que nós temos que fazer é mudar a nossa visão com relação a isso. Nós devemos começar a olhar o trabalho não como algo que rouba o nosso tempo ou como algo ruim, né? Mas como algo bom, como algo que foi dado por Deus. Jesus mesmo trabalhou, né? De 33 anos de Jesus até os 30 anos ele trabalhava numa carpintaria e eu aposto que ele fazia isso muito bem, né? Tenho certeza que Jesus era conhecido por ser um bom carpinteiro e não por fazer um trabalho desleixado de qualquer jeito, né? Tem até uma cena da Paixão de Cristo onde ele senta em cima da mesa, né? E a mesa fica lá muito bem parada, né? Porque ela foi muito bem feita, né? Ela não desmonta. Se ele fosse um mau carpinteiro, a mesa ia desmontar, né? Então é isso, nós devemos dar ao trabalho um significado de vocação, né? Oferecer a Deus com humildade as nossas tarefas e funções, né? É oferecer a Deus o momento que eu estou lançando dados numa planilha, é oferecer a Deus o momento que eu estou entrevistando alguém, é oferecer a Deus o momento que eu estou dando aula, enfim. É oferecer a Deus com humildade as nossas tarefas e funções. E é muito comum, né, que a gente divida a nossa vida entre coisas de trabalho, coisas de casa, coisas da igreja, como se fossem de esferas diferentes, né? Quando na realidade não são, né? Quando na real toda a nossa vida é sagrada. Nós devemos santificar o trabalho, realizando bem as nossas tarefas, fazendo com perfeição os nossos deveres, né? Nós somos cristãos em todos os ambientes que nós estamos, né? E devemos agir assim em qualquer lugar. São José Maria Escrivá tem um trecho, né? No Sulco 497, que ele diz o seguinte: trabalhemos e trabalhemos muito e bem, sem esquecer que a nossa melhor arma é a oração. Por isso, não me canso de repetir que temos que ser almas contemplativas
no meio do mundo que procuram converter o seu trabalho em oração. Almas contemplativas no meio do mundo que procuram converter o seu trabalho em oração. Colocar a oração, o contato com Deus, como prioridade dos nossos dias, não é necessariamente substituir o trabalho por uma contemplação, né? Não quer dizer que a gente vai ficar o dia todo na igreja rezando, né? Se a gente puder fazer isso, maravilhoso, né? Se essa for a nossa vocação, que ótimo, vamos fazer isso. Mas colocar Deus como prioridade não é necessariamente fazer isso, né? Mas compreender que nos colocar junto de Deus e escutar o que Ele tem a nos dizer é a tarefa verdadeiramente necessária, né? Ter a consciência de que disso a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão de estar com Deus, a gente não pode abrir mão de ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? Essa é a tarefa verdadeiramente necessária dos nossos dias. Mas isso não exclui as outras tarefas, né? E dessa maneira, a gente unifica as coisas, né? A gente trabalha cumprindo a vontade de Deus, né? E a virtude da diligência nos impulsiona a fazer tudo por amor e com amor. E para conciliar todas essas coisas, a gente precisa de uma outra virtude que é a ordem, né? A gente precisa da ordem para estabelecer as nossas prioridades, para conseguir arrumar espaço para todas as coisas que a gente tem que fazer, para organizar o tempo dedicado a todas elas, né? Qual é o tempo que a gente vai dedicar às nossas prioridades, às nossas tarefas? Tudo isso a gente só consegue quando a gente para e vê quais são as nossas prioridades através da diligência e consegue organizar tudo isso através da ordem, né? E aí conseguimos determinar o tempo para todas as coisas, né? E aí, para isso, a gente precisa se organizar, né? E a gente chama isso de plano de vida, que é colocar num papel, de fato, todas as coisas que a gente tem que fazer, o que a gente pretende fazer e quando. Não é necessário fazer uma planilha, por exemplo, se isso não for o melhor para você, né? Com todos os minutos do seu dia e todas as coisas que você vai fazer a cada minutinho. Mas fazer isso de acordo com o que funcione para você. Se é uma lista, ótimo, então faz uma lista do que você tem que fazer no próximo dia, né? Faz hoje uma lista do que você tem que fazer amanhã, com todas as tarefas, o horário mais ou menos que você vai acordar, se tem alguma tarefa que é fixa, né? Então, sei lá, eu tenho que trabalhar 8 da manhã. Então, 8 da manhã você tem que trabalhar, não tem como você mudar esse horário, né? Mas o Gui falou aqui, eu tenho uma planilha. Eu também gosto de fazer planilha, né? E se funciona, ótimo, maravilhoso, né? Faz uma planilha com todos os minutos do dia, né? Com todas as tarefas que você tem que fazer, né? Se não funciona, faz uma lista. Se não funciona, bota, sei lá, tem que arrumar um jeito de conseguir planificar a coisa, sem necessariamente usar uma planilha, né? O importante é estabelecer propósitos, ou seja, estabelecer as coisas que eu quero fazer, as tarefas que eu quero cumprir naquele dia, as minhas obrigações e o que eu pretendo fazer e cumpri-las, né? Só que estabelecer esses propósitos não é simplesmente falar, a partir de amanhã eu vou rezar mais, eu quero rezar todos os dias. Ótimo, só que tem que dar nome à coisa, né? Eu quero rezar todos os dias o quê? Eu quero, então, rezar a liturgia diária. Então, todos os dias de manhã, quando eu acordar, eu vou rezar a liturgia diária. Ótimo. Mas em que horas, né? Em que momento você vai fazer isso? Qual o horário? Eu vou acordar às 8 da manhã e vou ler a liturgia. Maravilhoso. Então, às 8 da manhã, você tem que acordar e ler a liturgia, né? Isso é ter ordem, né? E cumprir esses propósitos, cumprir aquilo que você se prontificou a fazer, né? Se propôs a fazer. Porque o Diego disse, né, na live dele foi anteontem, que não praticar uma virtude é criar o hábito do vício. Então, se você se propõe a acordar todos os dias, 8 da manhã, e rezar o terço, ou ler um capítulo da Bíblia, ou fazer, sei lá, rezar qualquer coisa, ter um contato com Deus, o que seja melhor para você. E se você para de fazer isso durante 1, 2, 3 dias, você já está
criando um hábito de vício, né? É mais difícil ainda você conseguir, depois disso, continuar, né? Provavelmente no próximo dia você vai continuar acordando a hora que você quiser, e no outro também, e no outro também. E aí você vai ter que ter de novo essa postura de parar e falar, não, não é isso, vou organizar o meu dia de novo, né? Então, estabelecer propósitos concretos, dar nome às coisas, né? O que eu quero fazer, em que momento eu vou fazer isso e cumprir esses propósitos, se esforçar para cumprir esses propósitos, né? E não deixar isso para depois, porque se eu me proponho a rezar de manhã quando eu acordo, e eu acordo 10 horas, e aí eu falo, não, agora eu vou tomar café, não, agora eu vou fazer o almoço, e eu deixar para rezar o terço na hora que eu for dormir, muito provavelmente eu vou rezar dormindo, ou eu nem vou começar a rezar, né? Porque eu vou estar muito cansada, vou deixar para depois, e aí eu provavelmente não vou fazer essa tarefa, né? Deixar para depois é provavelmente negligenciar a tarefa. E aí, para finalizar, né, de uma maneira bem prática, assim, uma dica para a gente cumprir essas coisas que a gente determinou como prioridade, né? Então, uma dica para a gente, por exemplo, conseguir rezar nos nossos dias, ter um contato com Deus, ou deixar um tempo reservado para ter um contato com a nossa família. A minha mãe, por exemplo, tem o costume de ligar para minha avó segunda-feira, sei lá, ou é segunda ou é sexta, porque ela às vezes, né, passava a semana e ela falava, caramba, nem liguei lá para sua avó essa semana, né? Então ela decidiu um dia da semana que ela ia ligar para minha avó, porque assim ela não ia esquecer, né? Ela criou esse costume. E aí, enfim, uma dica prática, né, é fazer bem e fazer logo. O que significa isso, né? Fazer bem... A Caroline botou aqui listas. Listas. Você vai fazer isso antes. Você faz a lista, decide tudo que você tem que fazer, e aí depois você faz bem e faz logo. Que significa o quê? Fazer bem é definir o que eu tenho que fazer, definir a hora que eu vou fazer, então é estar ali fazendo aquilo e somente aquilo, né? Se eu decidir que depois que eu voltar do trabalho, 7 horas da noite, vai ser o tempo que eu vou ter com a minha família, vai ser o tempo que eu vou dedicar em casa com a minha família para conversar e tudo mais, então eu vou fazer isso, né? Eu não vou ficar vendo o celular, eu não vou responder a galera no WhatsApp, eu não vou ficar vendo o Instagram, eu não vou ligar a TV, né? Eu vou ficar com a minha família, eu vou ter um tempo de qualidade no período de hora que eu reservei para fazer aquilo, né? E fazer logo não significa fazer a coisa para deixar a coisa pronta, para se livrar daquilo, né? Não é isso. Isso é típico da preguiça, né? Como a gente viu lá no início, é a preguiça que faz com que a gente simplesmente despache as atividades. Faça só por fazer, sem se preocupar com a qualidade. O fazer logo aqui nesse caso não é isso, né? Não deixar para depois, para não esquecer de fazer. Então, fazer bem, fazer naquele tempo, com qualidade, e fazer logo, não deixar para depois, né? Não acabar esquecendo de fazer a coisa. E aí, finalizando, né? A gente precisa lembrar que nós só seremos felizes quando realizarmos a vontade de Deus a nosso respeito. Porque só assim nós podemos encontrar a nós mesmos, né? Só realizando a vontade de Deus a nosso respeito. E nós só seremos virtuosos através do contato com Deus. Todas as lives aqui, as pessoas estão repetindo isso, né? A gente só consegue ter uma virtude através do contato com Deus. Então, pedindo a Deus para que a gente tenha essa virtude, né? Claro que a gente precisa tomar uma postura de quem corre atrás para conseguir a coisa, mas a gente só consegue ser virtuoso com a graça de Deus, né? Através do encontro com Ele, através do contato com Deus. E só assim nós vamos conseguir fazer todas as coisas bem, né? Nós vamos conseguir ser diligentes, porque nós vamos estar oferecendo cada uma das coisas que a gente faz para Deus. Quando a gente estiver com a nossa família, dedicando um tempo para elas, a gente vai entregar esse tempo a Deus. Quando a gente estiver alimentando uma planilha no trabalho, a gente vai estar dedicando esse tempo a Deus. A gente dedica as nossas tarefas a Deus. E aí isso faz com que a gente veja sentido em todas as coisas, né? E saibamos pedir o que necessitamos.
A partir do momento que a gente entende que a gente precisa de uma coisa, né? A gente precisa pedir essa coisa para Deus. Então, se eu preciso ser mais diligente, se eu tenho sido muito preguiçosa, né, vou pedir a Deus para que eu seja mais diligente. Se eu preciso ser mais pura, eu vou pedir a Deus a pureza. Se eu preciso ser mais humilde, eu vou pedir a Deus a humildade, né? É saber pedir o que nós necessitamos. Com a certeza de que Deus vai nos ajudar, né? Com a misericórdia e com a bondade. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí que eu vou tentar ler. Tem muitos comentários aqui, realmente eu não consigo enxergar muito bem. Como ajudar o outro a ser diligente? Ângelo de Almeida Rodrigues acabou de perguntar aqui. Como ajudar o outro a ser diligente? Eu acho que parte um pouco do que a gente sabe, né? Se a gente entende que a diligência é importante, a gente vai querer passar isso para o outro, né? E se você vê que uma pessoa está precisando dessa ajuda, é passar o seu conhecimento, né? Sei lá, falar, olha só, por que você não compra uma agenda, né? Eu fiz isso com o Ângelo, por que você não compra uma agenda? Anota os teus compromissos, lembra a pessoa de anotar os compromissos, né? Lembra a pessoa as atividades que ela tem que cumprir, né? Se ela marcou alguma coisa com alguém, ela tá esquecendo, você lembra. E, enfim, dar esses toques, né? Olha, eu fiz isso funcionou pra mim. Olha, eu fiz essa planilha, vou compartilhar com você, se você quiser usar, né? Pra organizar os dias. E a outra coisa é realmente, acho que mostrar através do testemunho, assim, né? O quanto isso ajuda nos nossos dias, o quanto isso faz com que os dias sejam mais produtivos, né? Compra um planner, compra uma agenda, anota no calendário do celular, né? Fazer uma lista com a pessoa, no início é sempre bom. Realmente, a Lorena disse. Realmente, fazer uma lista é o primeiro, assim, né? Porque aí você não precisa muito bem botar o horário, né? E funciona bem, assim, pra pessoa não esquecer o que ela tem que fazer. Eu gosto de planner também. A Caroline, achei até que ela tava me sacaneando quando ela disse planner, porque eu uso planner e eu gosto, né? Porque não gasta tanta folha e o tempo é menorzinho, né? É mais fácil de se organizar. Mas acho que é isso, assim, né? Encontrar uma forma que funcione para você. Anotar nas notas do celular, anotar na agenda do Google, usar um planner ou anotar numa agenda normal. Ou usar alguém de agenda, né? Manda pra pessoa no WhatsApp assim, olha, tem um compromisso tal dia. E aí a pessoa te lembra. E planner é bonitinho, né? A Carol tá falando aqui. Então, acho que é isso, gente. Se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a live. Lembrando que ela vai ficar aqui no Instagram da oficina até amanhã, 6 horas. E depois vai para o YouTube. Inclusive, as outras lives já estão lá no canal do YouTube da oficina. O link tá aqui na bio também. E é isso. Meu irmão. Meu irmão mandou. Te copiei e fiz um planner também. Alcemar também tem planner, Caroline disse. Tá, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por essa interação, pelos coraçõezinhos aqui, que realmente é fofo. Tá todo mundo falando que é fofo e realmente é fofo. O planner do Alcemar é rosa. Ai, gente, vou acabar, tá? Um beijo, muito obrigada. Vamos rezar por isso, né? E vamos fazer propósitos concretos. Vamos aproveitar essa quarentena pra gente fazer propósitos concretos, né? Perceber essas coisas que a gente precisa, fazer propósitos e pedir a Deus o que nós necessitamos, né? Saibamos pedir aquilo que necessitamos. Um beijo, gente. Boa noite.